João 10:10, texto que todos conhecem, é muito fácil, muito pequenininho também e muito profundo. A palavra do Senhor fala, mesmo sentados, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Senhor Jesus, que o teu povo hoje possa entender, Deus, o que o inimigo tenta fazer na nossa vida, mas o Senhor também, que todos nós possamos não só entender, mas tomar posse do que o Senhor faz na nossa vida, Pai. Entregamos esse culto ao Senhor, que ele seja agradável ao Senhor, Pai. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas, mas sim, Deus, para falar desse Deus maravilhoso que nós servimos, o que Ele faz, que Ele cura, transforma, liberta, salva, Pai. E é isso que o Senhor tem falado, para que nós possamos ser esse instrumento nas Tuas mãos, para falar do Evangelho para as pessoas, para falar que o Senhor liberta ainda nesses dias de hoje, conforme libertou e curou no passado, Pai. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje, vai ser sempre esse Deus, Pai, que está no meio de nós, mas muitas vezes, Senhor, nós não nos atentamos para isso, nós não damos muito crédito a isso, Pai. Muitas vezes nós estamos no automático, Pai. Não deixe que isso venha acontecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero falar hoje de restauração e destruição. Restauração é o ministério de Cristo. Destruição é o ministério que o inimigo tenta implementar na nossa vida. E eu quero usar esse texto de Lucas, que está em Lucas 8, de 26 a 39, que eu falei, não sei se foi da última ou penúltima vez que eu falei aqui com vocês, preguei, foi justamente sobre aquele endemoniado, gadareno. E quando eu falei sobre esse texto, eu falei mudança de endereço. Salvo engano, acho que foi aqui em cima, há 2 meses atrás. E eu quero falar do mesmo texto hoje, mas só que com situações diferentes. E é justamente, eu vou fazer um resumo desse texto, que eu sei que vocês conhecem, a maioria conhece, que Jesus foi para a terra dos Gerazenos lá, e lá encontrou um endemoniado, uma pessoa que vivia no meio dos sepulcros, que ele vivia atormentado, vivia sem roupa, o povo tentava acorrentá-lo para prendê-lo, ele quebrava aqueles grilhões, não adiantava nada, muitas vezes ele ia para o deserto sem rumo. E quando Jesus chegou lá, aquele homem, ele de imediato conheceu Jesus, é lógico, né? E Jesus expulsou aqueles demônios que estavam nele, que eram uma legião, foi para dentro dos porcos, aqueles porcos se atiraram do abismo e morreram afogados. E aquele homem foi liberto. Depois se ajoelhou perante Jesus, começou a seguir Jesus, e o povo via que houve uma transformação de vida naquela pessoa, depois da libertação. Então é justamente em cima desse texto que eu quero falar sobre restauração e destruição. E o principal ministério do inimigo, conforme eu falei para vocês, é destruir o ser humano. Dentro desse texto, eu quero justamente compartilhar com vocês algumas situações. Destruição. Satanás quer levar o homem a quê? Para que venha destruí-lo. E é evidente que muitas pessoas aqui estão dentro dessa situação que eu vou narrar aqui para todos vocês. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto está no versículo 28. Esse texto que eu falo é justamente de Lucas, de 8, de 26 a 39. Se vocês quiserem acompanhar, Lucas 8, 26 a 39. Primeira situação que eu quero compartilhar com vocês. O que o inimigo quer fazer para destruir as nossas vidas? Primeiro, 28, vou ler só a partezinha que nos interessa. Rogo-te que não me atormentes. Quando Jesus chegou lá naquele local, que aquele endemoniado viu Jesus, falou assim, rogo, aqui ó. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me
atormentes. Aqueles demônios que estavam naquela pessoa, falou de imediato quando viu Jesus: rogo-te que não me atormentes. Tipo assim, Jesus, eu não quero você aqui, não vem me perturbar. Eu estou bem aqui nesse corpo, eu não quero sair, não me atormente. Vai embora, sai daqui. O que aquele demônio queria? Afastar Jesus daquela pessoa que poderia ser liberta. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia o inimigo tenta a todo custo para deixar você lá no fundo do poço, tentar te destruir. Uma das primeiras coisas que ele faz é tentar afastar-se de Jesus. Muitas vezes você perde a vontade de vir na igreja, muitas vezes você para de ler a Bíblia, muitas vezes você já não ora como você orava antes, muitas vezes você vê um monte de defeito onde não existe. Para quê? Para te afastar da presença do Senhor. É o que ele tenta fazer inicialmente, para colocar você lá no fundo do poço e para te destruir. E muitas pessoas, infelizmente, deixam-se levar por essa situação, afastando-se do Senhor. Então, atento, hein? Cuidado com essa frieza, essa sonolência, porque não começa, você normalmente não se afasta de uma vez completamente, não. Às vezes vai paulatinamente, vai acontecendo uma coisa aqui, outra ali, você vai esfriando, vai afastando, quando vê já está lá, igual esse camarada aqui, esse gadareno. Mesma coisa. Outra situação que ele tenta fazer para nos destruir. Versículo 27 diz: possesso de demônios. Aquele homem estava possesso de demônios. Encontrou o homem foi ao seu encontro, possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa. Aquele homem estava possesso de demônios. Quando a pessoa fica possessa de demônios, ela já não tem mais controle de si. Quem controla os atos dela, a fala, as atitudes, são os demônios. Isso é possessão. Então aquela pessoa estava escravizada. Era um escravo. Ele não vivia. Quem fazia ele viver, entre aspas, as atitudes dele, eram aqueles demônios que estavam com ele. Então ele era uma pessoa escravizada. Quantos de nós, quantas pessoas hoje você conhece que estão escravizadas pelo pecado? Às vezes é a escravidão de uma prostituição, a pessoa não consegue sair. Às vezes é uma escravidão de um vício, a pessoa está viciada. Eu fico tão triste, meus irmãos, confesso a vocês, que às vezes, eu creio que muitos de vocês devem sentir falta de pessoas aqui. Mas o que você tem feito quando você sente falta de pessoas aqui? Pelo menos será que você tem orado por ela? Será que você tem ligado para ela? Fulano, eu estou sentindo sua falta. Meus irmãos, isso não é só responsabilidade de pastor e de líder, não. É de toda a igreja, porque a igreja é um corpo, e essa pessoa que está ausente, está faltando um pedaço nosso aqui. E outro dia eu falei com uma pessoa, eu falei assim, estou sentindo sua falta. A pessoa falou assim: pastor, eu estou sujo, eu não posso ir na igreja. Eu falei assim: rapaz, Jesus quer você de qualquer maneira, sujo, limpo, do jeito que você vier, Ele te recebe. Você vem aqui do jeito que você está, que eu vou te dar um abraço, e Ele te limpa. Então, meu irmão, o inimigo quer escravizar você, ele quer deixar você dominado por ele, para fazer o que ele quer. Muitas vezes, esses demônios que estão te escravizando, conduz a fazer determinados atos que você não quer, mas você, quando viu, já fez. Você não consegue se controlar. Então, isso leva à destruição. A escravidão é óbvio que leva à destruição. Outra situação que nós vemos, o que o inimigo faz para tentar nos destruir. No versículo 27 diz que ele vivia nos sepulcros. Gente, vocês imaginem bem, uma pessoa vivendo no sepulcro. O que é sepulcro? Lugar onde o morto está, aquelas sepulturas. Se ele vivia ali com os mortos, praticamente ele era um morto vivo. Era uma pessoa que não tinha mais prazer na vida. Era uma pessoa que ficava só envolvida com aqueles mortos ali, não conversava com ninguém, não fazia mais nada. Era uma pessoa derrotada. Era uma pessoa que já tinha entregue tudo, já família tinha perdido, perdeu a condição social, perdeu a autoestima, perdeu o convívio com tudo. Derrota completa.
Será que você está assim também, meu irmão? Será que você está um morto-vivo? Será que você já não quer mais lutar? Você está se sentindo derrotado? Acontecendo coisas na sua vida que você, não vale mais a pena, eu não vou mais fazer, eu vou me entregar e acabou. Não, está repreendido em nome de Jesus esse tipo de situação, que é justamente isso que o inimigo quer fazer, para que você seja derrotado, para que você perca de forma completa a sua vontade de viver, para destruir você completamente, porque é o que ele quer fazer conosco, nos destruir completamente. Então ele faz com que você sinta-se um derrotado, conforme essa pessoa estava lá no meio dos sepulcros. Olha o versículo 28. Ele chegou para Jesus e falou: Senhor, havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia no sepulcro. E quando viu Jesus, 28, ele falou para o Senhor: Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, não me perturbe, conforme eu falei ali. Era uma pessoa que ele se opunha a tudo. Não me perturba, não vem aqui me perturbar, não vem fazer nada. Eu não concordo com isso, deixa eu quieto, não tem problema. Oposição. Muitos de nós, infelizmente, tudo que é falado, nós nos opomos. Às vezes nós nem sabemos ainda o que a pessoa vai falar, mas você já está se opondo àquilo que ela está querendo falar para você. Ou muitas vezes, pessoas vêm querendo falar ou falam para você coisas que é para o seu bem. Você já vai se opondo à situação, porque muitas vezes vai ali na ferida, vai futucar aquilo que você está fazendo errado. Então você começa a se opor. Era o que essa pessoa fazia, se opunha a tudo, não concordava. Ainda, versículo 27 diz, o que o inimigo quer fazer para destruir-nos completamente? Versículo 27, diz aqui que nem habitava em casa alguma. Ele não tinha casa, ele não tinha lugar para ficar, ele morava no cemitério, ele ficava lá dormindo com os mortos, não tinha roupa, se vocês verem ali, ele andava nu. Perdeu tudo, não tinha mais nada com que poderia contar. O inimigo tirou tudo dele, tudo, a dignidade, família, amigos, roupa, trabalho, tudo. Será que você está assim também? Será que você perdeu tudo? Às vezes você pode ter perdido algumas coisas. E muitas vezes você dá ênfase àquilo que você perdeu, a coisa negativa, mas quantas coisas boas já aconteceram com você, que você não consegue enxergar a mão de Deus nisso daí, o cuidado de Deus com você, mas você só consegue olhar as coisas ruins. Por que você está assim? Essa pessoa tinha perdido tudo, foi tirado tudo dele. Eu quero te dizer, se você está vivo aqui, já é uma grande vitória. Porque você pode dar a volta por cima. Aquilo que tiraram de você, você pode reconquistar. E muito mais, foi o que aconteceu com Jó. Ele não desistiu, ele continuou firme ali na presença do Senhor. Confiando no Senhor, continuou lutando. E depois o que Deus fez? Deu tudo em dobro para ele. Eu tenho certeza aqui que no nosso meio aqui, existem pessoas que podem dar esse testemunho, que perdeu tudo, mas depois recuperou muito mais. Recuperou muito mais. Por quê? Porque dependeu do Senhor, porque ficou firme, não titubeou, teve fé. Então que você tenha fé, perdeu, mas você tem força para lutar e recuperar, você tem fé para continuar lutando, crendo que Deus é o Deus que pode te restituir tudo aquilo que o inimigo tentou te tirar, porque Ele não tem autoridade de tirar nada da sua vida, nada. Então esse homem perdeu tudo. Outra situação que nós vemos aqui, versículo 29, tudo se despedaçava e era impelido pelo demônio. As pessoas tentavam prendê-lo, tentavam acorrentá-lo, mas ele despedaçava tudo aquilo que tentavam fazer para prendê-lo. Nada segurava ele. Era uma pessoa violenta, não tinha controle nenhum, ninguém conseguia controlar aquele homem. Vocês imaginam bem, prender aquela pessoa com grilhões, ele rebentava, porque quando a pessoa está possuída, tem uma força sobrenatural, não é normal a força que eles têm. Então aquela pessoa ali ficou violenta, ficou totalmente fora de controle.
Então o demônio faz com que as pessoas fiquem fora de controle, violentas, para tentar destruí-las. Será que você conhece pessoas assim? Que estão fora de controle, que estão violentas? Ou até mesmo você, perdeu o controle de tudo, fica violenta quando uma pessoa conversa com você, qualquer coisinha deixa você irritado, você não tem controle de mais nada. O inimigo está fazendo isso com muitas pessoas para tentar destruí-las. E as pessoas estão indo, infelizmente, de uma forma impensada, que não maldam, e estão indo para o buraco, estão indo para a destruição. E aqui nós vemos ainda no versículo 29, dizendo que muitas vezes ele ficava sem rumo e ia para o deserto. Ele ia para o deserto, eu não sei se vocês conhecem deserto, mas pelo menos de televisão vocês devem ter ouvido falar. Deserto é algo que não tem referência de nada, é areia para tudo quanto é lado, não tem água, não tem gente, não tem nada. A pessoa que vai para um deserto, ela fica perdida, fica sem rumo, a não ser que tenha uma bússola, aí tudo bem, mas naquele tempo não tinha bússola. Então aquela pessoa era impelida para ir para o deserto. O que significa isso? Sem direção. Aquela pessoa não tinha referência, não tinha direção, não sabia para onde ir, o que ia fazer. Será que você está assim? O inimigo está tentando te destruir e você perdeu a direção, perdeu o seu foco. Antes você tinha um foco, antes você tinha um objetivo, mas o inimigo lutou, investiu tanto na sua vida e você deixou que ele influenciasse determinadas situações em você, que você perdeu a direção. Hoje você não tem mais foco em nada, você não sabe mais o que fazer. Será que você está assim? Será que você conhece alguém que esteja assim, sem direção, movida pelas emoções muitas vezes? O que a pessoa fala, você pega e aceita. É que eles falam, Maria vai com as outras, né? Falou, acabou, não, é isso aqui, nós vamos fazer. Não é assim, meus irmãos. Eu não estou dizendo para que você venha contestar tudo, mas pelo menos você tem que refletir, consultar o Senhor. É isso mesmo, Pai? Dependência de Deus. O inimigo usa isso para nos destruir. Agora, Jesus, o inimigo quer nos destruir. Jesus, ele quer restaurar. Se tem alguém aqui que se encaixou numa dessas situações, o Senhor vai te restaurar hoje em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso, que o Senhor pode te restaurar, como restaurou aquela pessoa endemoniada? Ele tem poder para isso, meus irmãos. A primeira coisa que nós vemos aqui, versículo 28, toma posse, poder de restauração do Senhor. Filho do Deus Altíssimo, versículo 28 diz, e quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo, em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ah, glória! Filho do Deus Altíssimo. Ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu Jesus. Ele sabia que era Jesus. Ninguém precisou anunciar para ele, ó, Jesus está vindo aí. Ele, quando viu Jesus, sabia que era Jesus. E eu quero dizer para você, quando as pessoas te verem, quando os demônios te verem, eles vão reconhecer que tem algo muito grande dentro de você, que é o Espírito Santo. Você vai ser reconhecido, Jesus vai ser reconhecido em você. E muitas vezes pessoas não conseguem ficar perto de você, sabe por quê? Porque você é luz, e luz não combina com trevas. Por que que muitas vezes você está sendo perseguido? Porque você é luz, as pessoas não se sentem bem com você. Elas tentam às vezes puxar seu tapete, te derrubar, pegar o seu lugar. Faz inferno, inventa fofoca, mentiras com o seu nome, para tentar te derrubar. Por quê? Você reflete a luz do Senhor. Os demônios, quando te vê o Espírito Santo em você, habitando em você, porque Ele habita em nós. Amém? Poder restaurador de Jesus, Ele é reconhecido em você. Outra situação aqui, versículo 33 diz, tendo os demônios saído do homem, depois que Jesus repreendeu, mandou eles sair, eles saíram. E no 28 diz, prostrou-se diante dele. Antes, aquela pessoa, conforme eu li aqui, aquela pessoa, filho de Deus Altíssimo, essa pessoa prostrou-se diante de Jesus, rogando que não me atormentasse, não atormentasse a ele. Então, duas situações que nós podemos ver aqui. Tendo os demônios saído, Jesus tem todo o poder, meu irmão.
Jesus tem todo o poder para restaurar, expulsar demônio, curar enfermos, mudar situações, restaurar famílias. Jesus tem todo o poder. Tendo os demônios saído dele, os demônios não aguentaram com a presença de Jesus, com a ordem que Jesus deu para eles saírem, eles saíram, bateram em retirada. Então nós temos que tomar posse disso, porque Jesus tem todo o poder, e mais ainda, prostrou-se diante dele, os demônios prostram-se diante de Jesus, porque eles não aguentam a autoridade do Senhor, e eles têm que se prostrar, eles têm que se prostrar. Meus irmãos, é a coisa mais linda, eu pelo menos gosto, quando você está ministrando numa pessoa, as pessoas ficam possessas, elas são tomadas pelos demônios, os demônios manifestam, você não precisa fazer força nenhuma, você simplesmente fala assim, está amarrado, ajoelha, eles, bum, na mesma hora, ajoelha em nome de Jesus, eles na mesma hora, não é autoridade sua não, é autoridade do nome de Jesus, eles se prostram, eles obedecem o comando, todo joelho se dobrará na presença de Jesus, pode ter certeza disso, os demônios se dobram, a autoridade está sobre o nosso mestre, a autoridade está sobre quem está dentro de você, que é o Espírito Santo, tem autoridade, em nome de Jesus, restauração, mais, 31 e 32, rogaram-lhe, aqueles demônios rogaram-lhe, está aqui, rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Aqui isso está no 31. 32. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Aqueles demônios rogaram a Jesus, eles pediram a Jesus para que entrasse nos porcos. Então, esses demônios, conforme eu falei anteriormente, eles se subjugam a Jesus. Eles recebem ordem de Jesus, eles têm que pedir a Jesus para fazer alguma coisa, que o Jesus tem todo o controle sobre esses demônios. Então, em nome de Jesus, se tem alguma pessoa aqui que está andando opressa, que acha que fizeram alguma coisa para ela, que algum pedido para essas entidades malignas aí, alguma coisa que está acontecendo que seja espiritual, o Senhor Jesus, Ele tem autoridade e poder para tirar isso tudo da vida de qualquer uma pessoa. Mas para isso, nós temos que nos arrepender, nós temos que confessar, nós temos que pedir perdão por coisas erradas que nós estamos fazendo, que aí sim você vai ver a restauração na sua vida. Amém? Amém, igreja? Aleluia! Os demônios se subjugam a Jesus. Agora, como ficou a situação daquele homem? Como que aquele homem ficou? Versículo 35. Vamos ler aqui? Deixa eu ver aqui se eu acho. Vamos lá. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Ficaram dominados de terror. O povo lá, os gerazenos lá, eles viram aquela situação, os gadarenos, eles viram aquela situação com aquela pessoa que era possessa. E o que aconteceu? Eles saíram, viram a pessoa vestida, tirou ali, viram a pessoa vestida, 35, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. O que significa isso? A pessoa estava completamente liberta. O poder restaurador de Jesus, ele te dá liberdade, ele tira tudo aquilo que possa estar te oprimindo, travando a sua vida. Aquela pessoa foi liberta completamente. Quando ele se entregou, o mal não conseguiu mais prosperar na vida dele, aqueles demônios não conseguiram continuar na vida daquela pessoa. Então, se você se entregar de uma maneira real para Jesus, você pode ter certeza que isso não vai continuar atuando na sua vida, esses demônios não vão poder continuar atuando na sua vida. Você vai ser completamente liberto, igual esse homem, ele foi completamente liberto. Outra situação ainda no versículo 35,
vestido em perfeito juízo. Diz ali que ele estava vestido, restaurado. E o que normalmente fala sobre vestes? Vestes significa santidade. Ele voltou a ter a santidade. A partir do momento que ele teve aquele encontro com Jesus, que foram expulsos aqueles demônios, ele largou toda aquela coisa do passado, aquela coisa, aquele marasmo, aquele afastamento do Jesus, e começou a ficar perto de Jesus, começou a buscar Jesus, voltou a ter a autoridade. Então, se hoje você estava adormecido, se hoje você estava sendo atacado, se você não estava mais com vontade, em nome de Jesus, vai retornar essa vontade, esse amor, essa busca pelo Senhor, a sua santidade vai ser recuperada. Vão ter vestes novas, aquelas vestes sujas, estragadas, mal cheirosas, está saindo agora em nome de Jesus. Toma posse, santidade, ele passou a ter santidade. E ainda, no versículo 35 diz, acharam o homem vestido. Aquele homem, ele andava nu, ele andava pelos túmulos, pelas sepulturas, ia para o deserto, sem rumo. Houve uma mudança nele, a partir do momento que ele ficou vestido, encontrou Jesus, houve uma mudança em todos os sentidos, uma mudança mental, uma mudança física. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, quando nós nos libertamos de situações que às vezes nos aprisionam, quando nós nos libertamos de alguns pensamentos que nos assolam, que muitas vezes não vêm do Senhor, vêm da nossa mente ou do inimigo, para que venham obstruir a nossa comunhão com os irmãos, com Deus, conosco mesmo. Então, essa situação dele estar com a vestimenta, com as roupas normais, acharam o homem vestido, quer dizer uma mudança daquela pessoa, uma mudança que foi feita por ele ter sido liberto. Então muitas mudanças vão ocorrer a partir do momento que pessoas forem libertas. A partir do momento que você realmente se entregar para o Senhor, vai haver mudança. E essa mudança não é para pior não, você pode ter certeza disso. Vai ser para melhor. A coisa vai melhorar sem dúvida nenhuma. E mais, ainda no versículo 35 diz que não só acharam ele vestido, mas em perfeito juízo. Em perfeito juízo, porque antes ele não tinha como pensar, ele não pensava mais, porque quando uma pessoa está possessa, quem age e pensa e faz com que ela tome determinadas atitudes, são os demônios que estão nela. Então, a partir do momento que ele ficou em perfeito juízo, isso quer dizer que ele voltou a pensar. Ele colocou Jesus no centro de tudo. Eu sugiro que muitos de vocês coloquem o Senhor no centro do pensamento de vocês. Entronize o Senhor, porque muitos de nós, eu falo isso por mim também, nós somos muito autônomos. Nós queremos decidir muito rápido as coisas. Nós não consultamos mais o Senhor. Se vocês forem na Bíblia, começar a ler a Bíblia, Davi, tudo que ele ia fazer, podia estar na cara que ia dar certo. Não, vou consultar o Senhor primeiro. Para simples coisas, você vê na Bíblia as pessoas, aqueles profetas, aqueles reis, consultando o Senhor. E todos aqueles que consultavam o Senhor, sempre se dava bem. E aqueles que não consultavam o Senhor, quebrava a cara. E o que está acontecendo hoje em dia com muitos de nós, nós fazemos as coisas de forma autônoma, achando que nós temos razão, nós temos conhecimento, a gente pode fazer, e aí se dá mal. Não consulta o Senhor, não pede orientação ao Senhor, para que Ele fale, porque quando Ele fala, vai acontecer a coisa da melhor maneira possível para nós. Então, aquela pessoa teve uma mudança mental. A nossa mente tem que estar sempre cativa ao Senhor. A nossa mente tem que estar em total submissão à vontade do Senhor. Muitas vezes vem determinadas orientações, algumas ordens de Deus para nós, que nós falamos, eu confesso a vocês, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus não. E muitas vezes é. E a gente insiste em não fazê-lo, insiste em não obedecê-lo. E hoje quase que eu caí. Quase, não pecado, gente, pelo amor de Deus, tá? Quase que eu caí numa besteira que eu ia fazer lá em casa. Coisa simples. Coisa simples. Vou falar, não tem problema não. Tem um monte de gente curiosa. Tem um monte de gente curiosa. Um monte de gente. Tem um monte de gente curiosa. Não, mas eu vou falar. Coisa simples, gente.
Eu falei assim, tá. Aí de tarde, eu comecei jejum, né? Aí de tarde eu falei assim, opa, vou tomar um café. Café não, um bolo lá. A moça fez um bolo lá, estava bonito. Aí eu fui lá, peguei o suco, aí veio aquele negócio, você vai comer? Eu falei assim, vou. Peguei o suco, botei em cima da pia, e aquele troço ficou na minha cabeça, você vai comer? Você vai comer? Eu falei assim, não vou mais não. Botei tudo lá dentro, acabou. Gente, é muito simples isso. Não é bobo, não é? Mas eu tenho que obedecer. Nas coisas mínimas, muitas vezes você é testado. Pode ter certeza disso. Nas coisas mínimas. E olha que não só pessoas estão olhando para vocês, mas principalmente Ele vê tudo. Não adianta você querer ser fiel no muito, se no pouco você não é. Não adianta. Não adianta você querer mostrar uma fidelidade para pessoas, mas se você não está fazendo a coisa correta sempre. Acertar sempre nós vamos? Não. Óbvio que não. Mas nós temos que tentar ser o mais parecido com Jesus possível. Mais parecido. E não é fácil, meus irmãos. Nesse mundo de hoje, não é fácil. Que as tentações são muitas, a facilidade é muito grande. Então nós temos que nos policiar e muita dependência em Deus. Não adianta. Então, nós temos que ter uma mudança mental. E mais, olha que coisa linda. Vou ler de novo esse versículo 35, se puder colocar ali. Põe aí. Vocês me arrancaram os 35 aí, mas não tem problema não, eu espero. Versículo 35. Dá para colocar, Marquinhos? Acorda, Marquinhos. Versículo 35. Vamos lá. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Meus irmãos, aquele homem estava sentado aos pés de Jesus. Sabe o que significa isso? Rendido ao Senhor. Uma pessoa grata ao Senhor. Como que você tem agido no seu dia a dia? Ele se rendeu ao Senhor por tudo que Deus fez com ele, por tudo que Jesus fez com ele. Ele o libertou, trouxe a vida de novo, uma vida em sociedade. Provavelmente restaurou a família, restaurou a vida social dele, restaurou a dignidade dele, restaurou os amigos dele. Mas ele reconheceu, ele se ajoelhou, ele estava rendido, assentado aos pés de Jesus. Nós temos que nos render ao Senhor. Você tem agradecido por tudo que o Senhor tem feito para você? Você tem se rendido ao Senhor diante de tantas coisas maravilhosas que Ele tem feito por você? Ou será que você tem se prendido em algumas coisas do passado e não permite que você venha se render ao Senhor, agradecê-lo? Sempre cobrando, Senhor, mas está ruim, está difícil. E aquilo que aconteceu de bom? Infelizmente nós temos esse mau costume de só ver as coisas ruins, dar mais ênfase às coisas ruins. Só de você estar aqui hoje, mesmo com todo o problema que você está, se é que alguns estão, você está vivo, você está respirando. Você não está num leito de hospital lá, desenganado por todos os médicos, dando os últimos suspiros. Você não está lá numa cova, lá no cemitério. Então isso é motivo de nós agradecermos ao Senhor, de estarmos vivos, de respirar esse ar. Isso é motivo de agradecimento. Nós não damos, meus irmãos, eu falo isso por mim, nós não damos valor a coisas simples, que são tão importantes na nossa vida. Eu vou dar um exemplo, que eu já citei aqui na igreja, mas eu vou falar de novo. Eu fiquei uma vez 11 dias internado no hospital, há uns 6 anos atrás. Estava com diverticulite, infecção, tudo quanto é canto. O meu intestino estava igual uma geleia, nem cirurgia podia fazer. E eu comecei a buscar o Senhor, em síntese, eu saí do hospital sem precisar de fazer cirurgia. Ali eu tive uma visitação maravilhosa por Deus, eu vi anjos lá limpando meu intestino. Eu vi. E o que aconteceu? Aqueles 11 dias debilitado lá, não comia nada, só soro, remédio.
Eu cheguei em casa meio cambaleando, fraco. Eu moro de frente à praia. Eu quase não vou na areia da praia. A praia, se eu atravessar a rua, estou na praia. Naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu desci, botei um calção, fui lá na praia. A hora que eu coloquei o pé dentro d'água, gente, eu agradeci tanto a Deus. Falei assim, Senhor, eu nunca dei valor a isso aqui. É tão simples para mim eu estar aqui, pisando nessa água, para mim no dia a dia, eu não dava valor. Esse ar que eu estou respirando agora, que coisa maravilhosa. Lá no hospital todo entubado, não conseguia respirar direito, todo furado, um troço em tudo quanto é canto. Eu agradeci a Deus, sabe pelo quê? Por eu poder pisar naquela água, por eu poder respirar um ar puro ali na frente, quando eu não estava conseguindo respirar no hospital. Tão simples essas coisas, que a gente não agradece, esquece que Deus tem nos dado isso no dia a dia. Coisas tão importantes para a nossa sobrevivência. Então nós temos que sempre ser gratos ao Senhor. Será que você tem tido essa gratidão ao Senhor, pelas mínimas coisas que você tem usufruído? Que você acha que é pouco? Porque muitas vezes pode ser pouco para você, mas para muitos, o que você tem que acha que é pouco, aquilo dali é muita coisa para pessoas que não têm nada. Então dê valor àquilo que você tem, porque aquilo que você tem foi Deus que te deu. Aquilo que você tem foi Deus. Então nós temos que agradecer constantemente, rendendo-se ao Senhor. Lembre-se disso. E agora, para finalizar, meus irmãos, o texto fala, no versículo 33, que aqueles demônios rogaram a Jesus para que eles fossem para aquela manada de porcos. E ali aquela manada de porcos se precipitou, olha lá, precipitou-se de despenhadeira abaixo, para dentro da lagoa e se afogou. Aquela manada de porcos. Vocês sabem quanto representa em termos numérico uma manada? Uma manada de 3 a 6 mil unidades. Quer dizer, havia ali, nessa manada, de 3 a 6 mil porcos. Estão seguindo comigo? Vão raciocinando, vocês vão fazer uma conta de matemática agora, tá? De 3 a 6 mil porcos. Vamos pegar um número que é mais fácil de fazer a conta. Vamos colocar 5 mil porcos. Não tinha nem 3 nem 6, 5 mil. Cada porco, vamos colocar, porque tem porco de 200 quilos, 150, 80, tá? Cada porco, vamos colocar 100 quilos cada porco. Uma manada de porcos, 5 mil porcos, vezes 100 quilos, quantos quilos representa? 5 mil vezes 100, dá 500 toneladas. 500 mil quilos de carne. Estão seguindo meu raciocínio? 500 toneladas, 500 mil quilos de carne. Quanto que vale, em média, uma carne de porco hoje? Quanto que custa? Tem carne excelente, tem carne média. Um pelo outro, uns 20 reais, pode ser? 500 toneladas, vezes 20 reais. Sabe quanto que dá? 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Pastor, para que você está fazendo essa conta toda? Jesus expulsou aqueles demônios para libertar uma pessoa. Uma pessoa. Olha, cheguei. Jesus permitiu que aqueles porcos, representando hoje em valores atuais, 10 milhões de reais para libertar uma pessoa. Olha o preço dessa pessoa. 10 milhões de reais. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você não tem preço, meu irmão. Você não tem preço. Você é muito valioso, muito valiosa para Jesus. E fora que esse preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Jesus não importou que aquela manada toda fosse despenhadeira abaixo e morresse, prejuízo. Não, foi lucro, porque uma vida foi liberta. Então o Senhor, é justamente isso que Ele quer. Que você seja liberto, que você seja livre dessas opressões, que você seja livre dessa situação ruim que muitas vezes insiste em te acompanhar. Jesus prioriza o ser humano. Jesus prioriza você.
Não importa valor, não importa patrimônio, você é prioridade do nosso mestre. Você tem valor, você é a menina dos olhos do Senhor. Ele ama você de tal maneira que o Senhor deu o filho dele para que você estivesse aqui. Restauração, restauração, restauração. Recebe em nome de Jesus. O que você precisa restaurar? Será que você acha que não tem jeito? Não, porque o inimigo tentou destruir talvez a sua família, a sua dignidade, tentou destruir a sua vida financeira, tentou destruir a sua vida espiritual, o seu ministério, mas o Senhor está dizendo: eu estou restaurando nesta noite, em nome de Jesus. Aquilo que o inimigo tentou fazer, não vai conseguir, porque a autoridade está sobre ele. Você é selado pelo Espírito Santo do Senhor, e o inimigo não tem autoridade na sua vida. Aleluia! Oh, glória! Restauração. O que você quer ter restaurado? A sua saúde. Será que você está cambaleando? Será que você tem algum diagnóstico? O Senhor vai restaurar aqui pessoas enfermas. O Senhor pode restaurar as suas finanças. O Senhor pode restaurar as suas emoções. Será que você está com a emoção abalada por determinadas coisas que aconteceram? O Senhor restaura isso também. Ele te dá força para você continuar lutando. Então o Senhor está falando para você hoje: não desista. Você tem um rumo, você tem um alvo. Aquele homem estava perdido, ele ficava perdido no deserto, ele não sabia para onde ir, porque ele não tinha uma referência, não tinha Jesus. Você tem Jesus, você tem um alvo, você tem um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, nós temos que segui-lo. Aleluia. Vamos ficar de pé?